Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Marcinha de volta aqui para você ficar muito bem informado, muito bem informada em dois canais TV Sempre Timão, TV Timão, muito mais informações para você, conteúdo, também os bastidores, movimentação, mercado da bola, interesses, tem também polêmicas e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe nossos vídeos, cole o link do canal em grupos de WhatsApp, redes sociais, mídias, enfim, sinta-se à vontade, canal de corintianos feito para corintianos como todos nós. Sejam todos bem-vindos e agora, sem mais delongas, vamos às informações. E a gente já começa com o mercado da bola. Pessoal, recentemente surgiu a informação aí de que o Corinthians teria interesse na contratação de Fabinho do América Mineiro. Bom, houve uma conversa nesse sentido, a gente apurou que o Corinthians demonstrou interesse em contar com o jogador, mas, como sempre, não colocou nenhuma oferta na mesa. Essa informação que surgiu agora é do colega de imprensa, o Thiago Fernandes, do portal Goal. Ele também confirmou que houve interesse para saber a situação do jogador, em que pé ele estava, se estava feliz, quanto ganha, interesses normais. O América Mineiro afirmou que o jogador não é inegociável, entretanto, para liberá-lo, pede cerca de $1.800.000, mais ou menos R$10.370.000, para negociar 60% dos direitos econômicos do atacante. O Corinthians não demonstrou interesse em fazer uma oferta agora, avalia a possibilidade de contar com o jogador talvez no segundo semestre desse ano. A diretoria do Coelho está aberta à possibilidade de discussão do percentual, mas deseja ficar com a parte. Portanto, se o Corinthians tiver mesmo interesse em contar com o atacante, terá de desembolsar mais de R$10 milhões. Contudo, as negociações estão travadas. Dentro do Corinthians, a resposta é a mesma quando é perguntado, ou seja, interesses ficarão para depois da final do Paulistão 2025. O Corinthians não irá gastar energias em outros assuntos, o foco total é na conquista do título. Só lembrando que o Corinthians venceu o Alviverde, o time verde lá, por 1-0, está aí com tudo, para faturar mais um campeonato paulista. Pessoal, vocês acham uma boa? Há a preocupação de dar mais uma canelada. O Corinthians já investiu R$25 milhões para trazer o Pedro Raul, jogou foi nada, e até agora o Corinthians não conseguiu recuperar o investimento feito no atacante. Aliás, Pedro Raul saiu do Corinthians, está marcando muitos gols no Ceará e falou que só não deu certo jogando no Timão porque ele não teve tantas chances de ser titular, ou seja, não jogou o suficiente, não teve tantas oportunidades assim. Ele também falou sobre a relação com a dupla Ramon e Emiliano Dias. Abre aspas. No Corinthians eu tinha uma relação boa com o Emiliano. A gente tinha trabalhado no Botafogo em 2020. Depois no Vasco, quando eu estava sendo vendido para o Toluca. O Emiliano até não queria que eu saísse, mas o negócio estava encaminhado. Com o Ramon, eu não tinha uma relação muito boa. A gente não tinha muito contato. O contato era mais com o Emiliano mesmo. A gente conversava bastante, afirmou o jogador. Como eu disse para vocês, o Corinthians investiu praticamente R$25 milhões para contar com o atacante que não trouxe o retorno desejado. No Ceará, entretanto, ele é titular absoluto. Ainda nesse sentido, pessoal, até pegando um gancho aqui, outro jogador que no Corinthians estava meio que no escanteio era o Ederson, que chegou na Europa e hoje, é super valorizado, super respeitado. Tem coisas que, só o Corinthians explica, Meio-campista Ederson atualmente é titular do Atalanta da Itália. É um jogador mega valorizado que no Corinthians não rendeu tanto assim. Aliás, ainda falando sobre ele, o agente do jogador André Curi, ainda quando da saída do meio-campista para o futebol europeu, o agente André Curi cobra cerca de R$3.700.000. Segundo ele, foi por falta de um repasse que não foi feito na negociação envolvendo Corinthians e Salernitana, isso em 2021 ainda.
Na ação, os advogados de Ederson e André Cury afirmam que, quando o Ederson foi contratado pelo Timão em 2020, ficou acordado que o atleta teria direito a 30% do valor de uma futura negociação para outra equipe. Na sequência, o montante deveria ser repassado à Link Assessoria Esportiva e Propaganda pelo atleta. Segundo as alegações das duas pessoas aí no processo, ou seja, Ederson e André Cury, o Corinthians não teria depositado os valores referentes a esta negociação. Só lembrando que o Ederson saiu do Corinthians em 2021 por 6,5 milhões de euros. A dupla, Ederson e Cury, ressaltam que o Corinthians deveria ter repassado 3 milhões e 100 mil reais ao jogador, quantia correspondente a cerca de 30% da negociação com Salernitana. Já falei isso N vezes para vocês e repito, enquanto não houver leis rígidas que punam os responsáveis por fazerem transações e não honrarem seus compromissos financeiros, vai continuar desta mesma forma, vai continuar essa bagunça aí. Do tipo, vou comprar, vou negociar, coloca na conta do Abreu, né? Se ele não pagar, nem eu. É tipo isso. Sei que é um ditado popular, né? A grosso modo falando para vocês, até para ilustrar bem o que eu estou falando, mas infelizmente é isso. Não é desta gestão. O Corinthians já vem nessa toada, infelizmente, que mancha a história do clube, mancha o nome que o time tem já há muitos e muitos anos e cada dia ficando pior, cada dia mais dívidas, mais cobranças. E ainda, jornalista afirma que bastidores do Corinthians é uma bagunça. Pessoal, o apresentador Benjamin Bach falou sobre os bastidores do Corinthians. Segundo ele, André Sanches teria influência na escolha de Augusto Melo como novo presidente no Corinthians e falou que dentro dos bastidores é uma bagunça. Outro participante do programa, o Mano, afirmou que se o André Negão não fosse entrevistado no programa Mesa Redonda, ele poderia ser o presidente do Corinthians e não Augusto Melo, abre aspas. Se ele resolve não ir naquele debate, ele possivelmente teria sido eleito, afirmou o Mano. Para ele, Augusto Melo não era inicialmente favorito nas eleições que aconteceram no fim de 2023. Bom, o Benjamin Bach seguiu ainda, no mesmo assunto. Ele reconheceu os avanços em termos de patrimônio, como a construção do centro de treinamento, conquista de títulos e tudo mais. Contudo, ele fez uma análise de 20 anos do Corinthians e criticou as gestões. Segundo ele, dentro do Timão há uma bagunça instalada. Para ilustrar, ele destacou a dívida bilionária, na casa de 2,4 bilhões. Abre aspas. É tudo errado. É a torcida que tem que fazer vaquinha para pagar estádio, afirmou Benja. E mais, hein? Afastou? Diretor administrativo continua ativo após escândalo? Vamos saber. Pessoal, essa informação, quem publicizou foi o site A Gazeta Esportiva. Segundo os colegas de imprensa, é uma matéria que foi assinada aí pelo jornalista Thiago Salazar da Gazeta. Eles afirmam que o Marcelo Mariano, pivô do escândalo envolvendo aí até a polícia para investigar supostas irregularidades em contratos, repasses a empresas que podem ser de fachada. Marcelo Mariano, que havia sido afastado aí de dentro do Corinthians de forma preventiva, tem se mantido ativo, mesmo após o suposto afastamento. Segundo a Gazeta Esportiva, o Marcelo Mariano, Marcelinho, como é conhecido dentro do Corinthians, foi procurado para se manifestar acerca das afirmações trazidas pela reportagem e ele disse que ele faz parte do Conselho Deliberativo, por isso participa em grupos de WhatsApp. Ele falou que é conselheiro, sócio do clube e corintiano. Ainda segundo a Gazeta Esportiva, que teria entrevistado uma pessoa que trabalha dentro das dependências do Corinthians, que teve a sua identidade preservada por motivos óbvios, essa pessoa teria afirmado que não é bem assim. Teria afirmado que o Marcelo Mariano teria voltado à ativa, abre aspas. Ele voltou à ativa, tem frequentado o clube, não digo CT, mas na arena e no clube. Ontem mesmo esteve aqui com o pessoal lá em Parque São Jorge. Está ativo sim, voltou ao normal. Ele trafegava por lá, pelos andares, só os funcionários que têm a facial para entrar nos departamentos. E ele, como diretor administrativo, creio que ele tem a facial e entra ali, normal. Não é frequentado por associados, nada, é só a diretoria mesmo ali. Segundo a pessoa entrevistada pela Gazeta,
que teve como alcunha Vitória, o simples fato do Marcelo Mariano ser membro do Conselho Deliberativo não teria, em tese, dado a ele permissão para entrar no prédio que funciona como uma espécie de base, da gestão atual. Abre aspas. Nem o conselheiro tem a facial lá, isso só para funcionários. Imagina todos os conselheiros. Não é assim. Vou dar um exemplo aqui. O Jorginho é representante da Kaczynski, patrocinadora do clube. É conselheiro e não tem livre acesso como Marcelinho tem. Fecha aspas. E ela seguiu. Algumas pessoas falam, preciso ver com Marcelinho, preciso validar com Marcelinho. As pessoas ainda têm esse respeito e essa hierarquia. Acima dele é o presidente, não tem outra pessoa. Muitas coisas. A gente valida com o Cascone, que é o diretor jurídico também, mas enfim, tem coisa que é o Marcelinho. De fato, de tanto que ele tem frequentado, a gente não sabe se ele está afastado ou não. A gente acha que não. Ele está lá. Algumas coisas ali ele tem que validar. Ele precisa saber. Fecha aspas. E para completar, ela foi perguntada, se o presidente Augusto Melo tem ciência das presenças ou supostas presenças constantes do Marcelinho na rotina do clube. Abre aspas. Não tem como. O cara está andando lá, frequentando. O presidente sabe de tudo. As pessoas veem. As pessoas falam. O Marcelinho está aí. Não creio que seja surpresa para o presidente, não. Afirmou a entrevistada chamada pela alcunha de Vitória. Pessoal, no Corinthians, cada dia é uma surpresa diferente. E ainda, virou a casaca? Zagueiro destaque no futebol europeu afirmou que não torcia para o Corinthians. Pessoal, estou falando de Murilo, um dos zagueiros mais prestigiados no momento, cria da base. Ele falou que era São Paulino na infância, imagina? Segundo o zagueiro, teria se tornado corintiano por conta de um gol emblemático do Ronaldo Fenômeno. Abre aspas. Eu vou falar uma verdade aqui. Até meus 9 anos, eu era São Paulino. Meu pai sabia. Inclusive, quando jogavam Corinthians e São Paulo. A maioria das vezes, o Corinthians ganhava. Ele sempre me zoava. Eu ficava bravo, chorava, saía correndo e me trancava no quarto. Ficava muito bravo. Eu pensei melhor assistindo Corinthians e Santos, que o Ronaldo fez aquele gol de cobertura no Fábio Costa. A lembrança é muito fértil. Quando ele deu a cavadinha, eu corri. Tinha um bar na minha rua, saí do bar, fui para casa do meu pai. Tirei a camisa que eu estava e coloquei a camisa do Corinthians. Todo mundo olhou para mim, eu pequenininho, e falei, a partir de hoje, sou corintiano, revelou Murilo em entrevista à ESPN. Ele seguiu. Depois daquele momento foi Corinthians na veia, o Ronaldo me fez virar corintiano depois daquele gol. É um time muito vitorioso, tem muita garra, muita força de vontade. Eu pensava naquele momento, quero jogar um dia nesse clube, quero um dia sentir o que é ser Corinthians, com 9, 8 anos de idade. Lembro que eu falei para o meu pai, quero um dia jogar no Corinthians. Fecha aspas. Ele conseguiu, O Murilo conseguiu ter expressividade no cenário mundial do futebol, graças ao Corinthians, quando foi negociado para o Nottingham Forest na Inglaterra. Aliás, ele é titular absoluto do clube inglês, praticamente desde a chegada. Inclusive, foi convocado graças às suas boas atuações para servir a seleção brasileira. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixa aquele like bacana para fortalecer o canal. A galera que chegou agora gostou do nosso trabalho, deixa aqui o seu like, sempre um incentivo, ajuda a fortalecer o canal e assim estimula para que nós continuemos trabalhando para levar mais informações para vocês. Seu comentário aqui também é muito importante para nós e, se possível, faça sua inscrição, é gratuita, e compartilhe o vídeo com os amigos. Até a próxima, porque aqui é Corinthians.